maravilha quando você começa a estudar o caráter de Cristo, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. E a gente não consegue imitá-lo 100%, porque nós somos tão falhos. Mas nós vamos entender hoje aqui que é possível nós progredirmos nessa imitação do caráter de Cristo, que não é apenas uma imitação por força sua, por uma decisão sua, mas é uma capacidade especial de Deus, que vem pela sua graça maravilhosa. A graça é exatamente a capacitação de Deus para a gente fazer coisas que humanamente não são possíveis. Primeiro, nós somos salvos pela graça. Quando nós vivemos pela graça, nós só vamos conseguir imitar Jesus também pela graça. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele diz assim que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela manifestou a todos os homens, e diz assim, ensinando-nos a renunciar às paixões mundanas e carnais e esperando e aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que a graça faz, ela salva, depois ela ensina você a renunciar às paixões mundanas e ela ainda te prepara para a vinda de Cristo. Isso num versículo só, Paulo conseguiu resumir todo esse conceito maravilhoso. Cristo é o nosso exemplo. Nós vamos ver que Jesus, ele pregou o seu maior sermão. Como foi o maior sermão de Jesus? Vai falar, não, deve estar em Mateus, deve estar em João, deve estar em Lucas. Olha, o maior sermão foi a sua própria vida. Ele tinha uma autoridade. Aqui há um texto de Mateus 7 que diz que quando ele estava ensinando, ele ensinava com muita autoridade. As multidões ficavam maravilhadas. Ele ensinava essas pessoas como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É interessante, então, que os mestres da lei também ensinavam. Os escribas também ensinavam, os sacerdotes ensinavam, mas eles não tinham autoridade, porque, infelizmente, eles não conseguiam viver aquilo que eles estavam ensinando. Eles eram, inclusive, chamados por Jesus de hipócritas, porque era um fingimento. Os mestres da lei, então, não viviam o que ensinavam desse tipo, sabe? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. No fundo, eles queriam exigir das pessoas que cumprissem a lei que eles nem mesmo conseguiam guardar. Era uma hipocrisia. Eles faziam de conta, mas você pode ter uma vida realmente crescendo em Cristo, na estatura de Cristo, no caráter de Cristo. E é isso que nós vamos falar nesta manhã para você aqui, porque como Jesus, ele ensinava, ele tinha dois métodos importantes. Quando você lê a palavra de Deus, nós vemos assim que quase sempre mostrava alguma ação de Jesus, quando ele estava ensinando. Nessas ações que nós vemos aqui, ou ele estava assentado, ou ele estava andando. Tá? Quase sempre ele ensinava assentado, então diz assim, assentando-se, depois andando pelo caminho. Vamos ver uns versículos interessantes que diz dos métodos de Jesus. Por exemplo, Marcos 9:35, e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, e começou a falar para eles. Quando começa o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, diz assim, e Jesus então chegou naquele monte e, assentando-se, chamou os seus discípulos, passou a ensiná-los. Interessante, então, esse é um método dos mestres daquele tempo. As pessoas sentavam, não havia cadeira normalmente, ele ficava às vezes numa pedra, num banquinho, numa coisa assim, num toco de madeira, um pouquinho mais alto, e então as pessoas sentavam ao seu redor, tanto que é muito usada a expressão que o fulano aprendia aos pés, né, do mestre fulano de tal. Por exemplo, Saulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, aos pés significa que ele estava ali sentado, e esse era o método de ensino. Então, isso que o mestre se assentava, eles não tinham livros, né? Que nem você tem caderno, hoje os irmãos até já gravam no celular, não tinha nada disso, tá? Então, eles tinham que memorizar. Então, eles memorizavam, quando o mestre se sentava, ele explicava algo, então eles memorizavam. E acontecia depois uma prática disso. Quando eles caminhavam com o mestre, então era o momento da repetição e fixação. Então, citar só um versículo aqui de Marcos também, Marcos 8:27. Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? No caminho, eles estavam caminhando e aí Jesus continuou conversando com eles, tá? Jesus, e muitas vezes você vai ver, e andando pelo caminho, Jesus perguntou isso, andando pelo caminho, Jesus falou isso, era um exercício de fixação e de repetição. Então, dois métodos de ensino que eles tinham
métodos didáticos para poder, então, o mestre passar as lições para os seus discípulos. Então, é interessante, né, quando fala assim, Jesus chegou na casa de Marta e Maria, e Marta ficou trabalhando algumas coisas, mas Maria ficou aos pés de Jesus. Por que aos pés? Ela queria aprender. Quando o mestre sentava, o discípulo sentava aos seus pés, ele estava assim, mestre, me ensina, eu quero aprender. Então, é por isso que você, então, deve aí, fisicamente na sua casa, sentado no sofá ou na cadeira da cozinha, onde você estiver agora, ou até andando pelo caminho, mas que você esteja espiritualmente assim, eu vou me assentar agora para aprender do meu mestre, o grande mestre Jesus, tá bom? Então, Jesus, ele também tinha duas atividades principais que nós encontramos nos evangelhos. Você vai encontrar Jesus servindo as pessoas de duas maneiras. Ele estava ensinando ou curando. Quando fala cura aqui também, envolve a cura da alma, cura do espírito, libertação e tal. Mas, resumindo, a questão da cura, assim, o processo da cura que acontecia quando Jesus servia as pessoas. Ele ensinava ou curava. É dificilmente encontrar Jesus fazendo outra coisa que não seja isso. Quase sempre era ensinando ou curando. Chegou em tal lugar, curou os enfermos. Chegou em tal lugar, libertou os oprimidos. Chegou em tal lugar e ensinou. E ele foi na sinagoga e ensinou. Foi na casa do fulano de tal e ensinou. Então, assentando-se, ensinou. Então, ele estava sempre ensinando ou curando. O Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, desde o primeiro versículo até o último do capítulo 7, por que chama de Sermão do Monte? Porque foi exatamente no monte. E Jesus fala com uma grande multidão naquele dia, tá? Como você podia falar para 5.000 pessoas? É lógico que, então, eles tinham toda uma técnica de acústica, vamos dizer assim, da física natural, eles tinham que lugar mais alto, as pessoas ficavam, né, ficava a favor do vento, para poder o vento levar, né, as suas palavras. Então, hoje, a gente, para falar para 100 pessoas, 200 pessoas, precisa de um microfone, um aparelho de som. Eles conseguiam, até os anfiteatros da Grécia, da Roma e outros que ainda têm ruínas hoje, daquele tempo, tem para capacidade de mais de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, o próprio Coliseu Romano, que ainda está lá em ruínas, mas você vê que é muito grande, milhares de pessoas estavam ali, e se ouvia perfeitamente a voz de quem estava fazendo o discurso. Interessante, então, que são técnicas que hoje já não se usa mais, vamos dizer, não se desenvolve mais, porque nós temos equipamentos. Mas Jesus falou com grandes multidões, e ele conseguiu, nesse dia, dizer assim, que assentou-se e começou a falar. Interessante. E diz aqui, começou a ensiná-los. O que Jesus, então, foi ensinar? O que ele estava ensinando? Bom, ele começou a falar sobre a suprema felicidade. O termo bíblico para a suprema felicidade é bem-aventurança, ou aquele que alcança a bem-aventurança é bem-aventurado. As versões mais modernas, como a NVI, linguagem de hoje, não colocam bem-aventurado, colocam a expressão feliz, né? Ou felicidade. Mas esse termo, vamos dizer assim, esvaziou bastante o sentido, porque não é apenas uma felicidade considerada feliz, porque está no dia do casamento, ou porque nasceu um filho, ou porque é o seu aniversário, ou porque é um presente, ou está feliz porque, sei lá, encontrou um amigo. Não. A suprema felicidade. A bem-aventurança é uma coisa que no dicionário diz assim, é uma suprema felicidade que vem só dos deuses, né? Uma coisa da divindade. O dicionário não conseguiu encontrar um termo certo para expressar, falar suprema felicidade, mas não algo que você conquista na Terra. Então ele falou assim, olha, eu vou propor para vocês, eu vou ensinar vocês como ter a suprema felicidade. E vocês, para ter essa suprema felicidade, ou serem supremamente felizes, ou bem-aventurados, e vocês precisam, né, ter carros novos, é isso? Casas bonitas, estudar bastante, ser populares. Não, Jesus não falou nada disso. Ele surpreendeu aquele povo que estava sentado ali, que eles ficaram, acho que de boca aberta, o que ele está falando? Porque ele falou assim, ele quer dizer que a suprema felicidade é para os pobres de espírito, a suprema felicidade é para os que choram, é para os mansos, para os que têm fome e sede de justiça. Você quer ser supremamente feliz, quer dizer, ser bem-aventurado, tem que ser puro de coração, tem que ser pacificador, até bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Tá? E voltando um pouquinho aqui, e na leitura da Bíblia, então Jesus está explicando melhor. Os pobres de espírito, ele diz assim, porque deles é o reino dos céus. Desses pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? A palavra pobre, ela significa alguém carente. Então, Jesus, nós vamos terminar esse estudo hoje falando sobre ricos.
E quando fala em ricos na Bíblia, sei lá, pensa em riqueza material. Pode ser também, mas esse pobre, contrastando com o rico, está dizendo, então, o pobre é aquele que, independente se ele tem muito ou tem pouco, materialmente falando, ele é pobre de espírito se ele se sente carente de Deus, espiritualmente carente. Tem gente que mora embaixo da ponte, mas não é pobre de espírito. Te oferece Deus para ele e fala, eu queria um prato de comida, eu queria uma roupa, eu queria um agasalho, porque está muito frio. Ele não está querendo Deus, ele não está desejando isso. Eu falo, não quero Deus, para que Deus? Vai adiantar para mim, né? Mas um pobre de espírito é que fala assim, eu preciso de algo mais. Eu já tenho um carro, eu tenho até uma BMW, eu tenho uma Ferrari, sei lá, eu tenho um apartamento de luxo, ou então eu tenho meu salário que é muito bom, eu pago aluguel, mas eu vivo bem. Só que é o seguinte, eu preciso de Deus. Então, o pobre de espírito não está se falando aqui, então, do status dele social, não está falando por aí do poder aquisitivo, da conta bancária, do patrimônio que ele tem. Pobre de espírito é alguém que não se sente carente de Deus. Um dos homens mais ricos da terra, um dos mais ricos que já existiu aqui na terra, né, de ouros, de propriedade, de riqueza, de força, de poder, até de fama, foi o rei Davi. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, olha só, olha como ele era pobre de espírito. Ele fala assim, não tenho outro bem na terra, nem no céu, além de ti. Olha, esse é pobre de espírito. Então, tudo que ele tinha ali não era nada. Quando ele vai fazer uma oferta para o templo, que depois o Salomão vai construir, preparou o material, com a planta que Deus tinha dado, fala assim, Senhor, nós estamos devolvendo para o Senhor um pouco do muito que o Senhor nos deu, porque tudo veio das tuas mãos. Pobre de espírito, ele reconhecia que tudo era de Deus, ele buscava Deus. Então, ele fala, Salmo 84, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, vale mais um dia aqui, né? Nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Isso é pobreza de espírito. Depois ele fala, minha alma tem sede de ti, minha alma te busca ansiosamente. Depois ele começa a dizer assim, o quanto eu preciso, o Senhor é minha luz, minha salvação. Eu dependo dele, eu sou meu pastor e nada me faltará. Isso aí você vê, então, dando um exemplo de alguém que foi assim, humanamente poderoso, famoso, rico, e era pobre de espírito. Então, Jesus encontrou leprosos que eram miseráveis, curou 10, só um era pobre de espírito, porque só um voltou até para agradecer e para adorar Jesus. Você vê, então, pobreza de espírito não tem nada a ver com a questão material. E Jesus falou, a suprema felicidade é aquele que é pobre de espírito, porque ele vai conseguir o quê? O reino dos céus. O reino dos céus não é para quem é rico de espírito, para quem acha que já não precisa de Deus, ele já se vira, ele se basta. Depois ele continua, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você fala assim, poxa, então, todo mundo que está sofrendo aí com a Covid, com perda de parente, que está com fome, porque perdeu o namorado, são bem-aventurados que estão chorando, porque perdeu emprego, porque machucou o dedão do pé, está chorando. Não, você é bem-aventurado que chora, mas Deus aqui está falando, Jesus tem que entender o contexto. Ele está falando de um outro choro. Você é bem-aventurado quando você chora a tristeza do pecado, quando você chora as suas misérias, tá? Então, Jesus falou assim, bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Deus só vai consolar quem chora de contrição. A Bíblia diz assim, que Deus, ele habita com quem é contrito de coração. A contrição é algo assim que dá uma tristeza profunda. O arrependimento é uma tristeza pelo pecado. E você se sente o pobre de espírito, automaticamente ele vai chorar bastante. Vai ver que ele não é nada. Não é um choro só de soltar lágrimas, é um choro interior. E Deus falou assim, vai ser consolado. Vai ver o consolo do Espírito Santo, porque ele te dá graça. Você, apesar de ver todas as suas fraquezas, as suas debilidades, a sua incapacidade, enfim, você vê a sua nulidade, aí Deus fala assim, mas eu te amo. Eu te quero, eu vou te abençoar, eu vou te usar, e você é consolado, amém? Então, essa é a verdadeira bem-aventurança, essa é a suprema felicidade. E Jesus continua dizendo, que interessante, né? Jesus continua falando assim, olha, a suprema felicidade também é para aquele que é manso. É os mansos porque eles herdarão a terra. Ela fala assim, espera um pouquinho, o que é ser manso? Eu vou ser supremamente feliz
A Trindade Suprema, se for manso, a nossa impressão sobre mansidão é isso errada, porque a palavra mansidão na Bíblia não tem a ver com fraqueza, com medo, com ser medroso, com ser covarde. Manso é aquele que é em Jesus. Jesus podia simplesmente, quando ele falou para o Pilatos ou para Herodes lá no momento do julgamento, falou assim: olha, meu reino desse mundo, vocês estão me prendendo aqui e vocês vão fazer o que vocês vão fazer, porque eu vou permitir, porque eu estou dando a minha vida, porque se eu pedir meu pai, ele manda 12 legiões de anjos, acaba com isso aqui. Acho que um anjo só já acabava, mas já até exagerou, falou assim, 12 legiões de anjos, é para deixar o pessoal todo assustado, mas manso, quer dizer, eu não vou usar força. Então, quando você tem a força e não usa, você é manso. Não usa a força para agredir, usa a força nem para defender seus direitos. Sabe por quê? Porque Deus defende você. Você não precisa usar a força para se vingar, porque a Bíblia diz, Deus diz assim, não vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. O manso fala, bom, deixa Deus julgar. Um dia, por exemplo, Moisés é um exemplo de mansidão, apesar que ele começou muito agressivo a primeira parte da vida dele, ele era um homem muito bravo e muito forte, tanto que ele foi só para tentar defender uns hebreus ali que estavam sendo maltratados e por um soldado egípcio, ele foi defender, matou o soldado, ele deu um golpe ali fatal, sem querer, ele não queria, não teve intenção, mesmo assim, olha só quem era ele, mas Deus foi tratando Moisés. Chegou um ponto, 40 anos depois desse episódio, que ele cometeu esse homicídio, ainda que não foi intencional, mas ele era tão manso que as pessoas, quando eram criticados, por exemplo, um dia a Miriam Arão criticou Moisés, e Deus que julgou, sabe? E Deus não gostou disso. Então, quem ficou leprosa foi a Miriam, apesar que ela estava criticando o irmão dele, que ela era a irmã mais velha, tinha até direito de criticar, mas ali não era só a irmã mais velha, ela estava falando de uma autoridade espiritual. Tá? E um dia um povo lá se levantou contra Moisés, lá o Datã, Abirã, Coré, a rebelião muito grande, e Moisés falou, Deus, eu não vou me defender. Quiseram até apedrejar Moisés, estavam contra ele, aí ele falou, não vou defender. Só ajoelhou e falou, Deus, se então o Senhor está comigo, o Senhor mostra aí e me defende. A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu com as pessoas vivas. Eles desceram direto para o abismo vivos. Olha só, nem teve velório. E foi muita gente, centenas de pessoas que simplesmente a terra abriu e engoliu, porque Deus estava defendendo Moisés, porque ele era manso. E se você quiser aprender sobre mansidão, eu vou dar uma dica importante para você. Salmo 37 é o Salmo da mansidão, tá bom? Você vai lá e fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. A pessoa gosta desse versículo, vai parar aí, nem explica, tudo fará o quê? Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quer dizer, ele vai te defender, amém? E depois fala, não te indignes com malfeitores que prosperam no teu caminho, porque eles serão ceifados como a relva, E o Senhor vai defender vocês assim, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37 é importante para você aprender um pouquinho sobre mansidão. Jesus também disse que quer aprender mansidão, aprende comigo. Se você quer um refrigério para sua alma, um descanso para sua alma, ele falou assim, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, olha, aprendo dele. Aprende de Jesus e encontrareis descanso para as vossas almas. Você vive ansioso, preocupado, bravo, nervoso, aprenda de Jesus ser manso e humilde e você vai ter um descanso para a sua alma. E bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Quando ele fala justiça aqui também, essa expressão, ela às vezes traz uma certa confusão na interpretação, Porque diz aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus vai fartá-los, Ele vai saciá-los. E quando as pessoas falam assim, eu quero justiça, vai sempre estar falando assim, eu quero me vingar, eu quero ver as pessoas sofrer, eu quero revidar nessa justiça. A palavra justiça na Bíblia está relacionado com o tribunal de Deus que nos julgou culpados. Porém, Jesus pegou toda a nossa culpa e levou na cruz, e a partir daí nós fomos absolvidos, porque Jesus levou sobre si as nossas transgressões. Então a justiça de Deus foi
satisfeita em Jesus. E quando você quer fazer justiça própria, você não é bem-aventurado. Mas quando você busca a justiça de Deus, isso é bem-aventurança. Tanto que no capítulo seguinte do que eu estou lendo aqui, que eu estou citando, Mateus 5, você vai chegar em Mateus 6,33, ele fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas assim, tem que buscar o reino e a justiça. A justiça tem a ver com a sua justificação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que estão andando na segunda carne, segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida, nos livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação, porque agora a justiça de Deus está plenamente satisfeita, porque Deus não podia simplesmente deixar para lá, falar assim: o homem pecou, mas tudo bem, eu vou salvar a si mesmo. Não, é necessário um Salvador, um Redentor. Isso ele falou com Adão e Eva lá no paraíso depois que eles pecaram. Vai nascer da semente da mulher. Esse vai resolver o problema. Quem é? Então, está falando de Jesus. Essa é a justiça de Deus. E se você tem fome dessa justiça, eu não consigo ser justo por mim mesmo, mas Jesus me justifica e eu sou declarado justo. Tá? Quando Paulo fala em Romanos sobre esse assunto, ele usa uma palavra interessante, que fala assim que não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz, nos foi imputada a justiça. A palavra imputar é um termo judicial, ou o que se usa em tribunais. Se imputar significa atribuir a alguém culpa ou atribuir inocência. Nesse caso, está sendo atribuída inocência a você, porque a justiça de Cristo, então, em nós, né, foi imputada como algo declarado no tribunal de Deus, que você não tem mais condenação. Jesus livrou você. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Sim, bem-aventurado, você tem a suprema felicidade. Bem-aventurados misericordiosos. Jesus estava falando isso com muita autoridade. Sabe por quê? A pessoa mais pobre de espírito que teve nesse mundo aqui, que andou, foi Jesus. Ele sim, precisava do Pai o tempo todo. A gente às vezes pensa que não precisa, a gente esquece de buscar. Jesus falou assim: eu só faço o que meu Pai faz, eu só faço o que meu Pai manda, eu dependo 100% do meu Pai. Ele era pobre de espírito, ele tinha um verdadeiro choro, ele chorava pelas multidões, não chorava pelos próprios pecados, porque ele era santo, mas ele era capaz de chorar com aquela mulher pecadora, com aquele cego de Jericó, chorar até para aquele moço rico que virou as costas para ele. Ele era capaz de chorar com as pessoas. Quando Lázaro estava morto, ele chorou também. Ali era um sentimento até humano, mesmo sabendo que havia a ressurreição, ele estava um momento chorando junto com quem? Com a Marta, porque a própria palavra diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E naquele momento Lázaro ainda estava morto. E Jesus chorou com a Marta, chorou com a Maria. Era um amigo dele que estava ali. Era um choro verdadeiro. Tá? E nós vamos agora para o próximo item: bem-aventurados misericordiosos. Bom, o pessoal mais misericordioso que passou por aqui, você sabe, é o próprio Jesus. Então, ele é o exemplo. A sua vida foi o maior sermão já ministrado nesse planeta. Ele viveu isso, ele foi misericordioso. E nós temos que também seguir os seus passos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, esse versículo aqui, ele é maravilhoso, ao meu tempo, ele é assustador. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe o que está dizendo? Ele está dizendo assim: se você não for misericordioso, você não vai alcançar misericórdia. Misericórdia. Meu misericórdia, que foi a expressão, exclamação. Ele está dizendo o seguinte: o que é ser misericordioso? Para misericordioso ou misericórdia, literalmente quer dizer sentir a miséria de alguém, sentir pena de alguém que falhou, o que está na miséria, sentir a dor de alguém, sentir, sabe, como se estivesse lá. O misericordioso, ele não julga as pessoas, ele se coloca no lugar dela. Ele falhou, mas eu também falharia. Quem sou eu? Eu já falei tantas vezes, eu até fiz coisas piores. E outra coisa, Jesus, quando derramou sangue na cruz, levou os pecados e limpou também os dele. Então, mesmo que ele não confessou ainda, mas Deus vai tratar dele. Ele vai ter oportunidade. E você tem misericórdia. Misericórdia também até para fazer uma ação de misericórdia, um ato de misericórdia. Até tem um dom chamado dom de misericórdia. É quando você o dom de servir as pessoas necessitadas, o dom de misericórdia. Mas não é para ganhar salvação, não, é por misericórdia de Deus que vem no seu coração. Aí ele fala assim: se você for misericordioso, sabe o que vai acontecer? Vai alcançar misericórdia também. Se você
Se você for daqueles que atiram pedra, né, nos que falham, lembra que aquela mulher adúltera chegou ali e tinha gente com pedra na mão? Então, muita gente vem com pedra na mão para ver quem está falhando. Ah, e se o pastor falhar? Ou se aquele irmão falhar? Ah, se minha mulher falhar? Quantos casamentos destruídos porque o marido não consegue perdoar a mulher não consegue perdoar o marido? Talvez houve até falhas gravíssimas, mas olha, você já cometeu falhas gravíssimas, talvez não foi adultério, mas seu coração é mau. E quando você começa a chorar, esse choro verdadeiro que diz aqui, de ser pobre de espírito, você consegue chegar a ser misericordioso, até se houver uma traição, até o inimigo seu, você vai poder amar, como nós vamos ver ainda na sequência desse estudo. Mas tem que ter misericórdia. Aí vem outra parte aqui que também é muito forte. Você quer ter a suprema felicidade, tem que ser puro de coração. Gente, nosso coração não é puro, não. A gente pensa tanta bobagem, faz tanta coisa errada, fala coisa errada, pensa mal, faz mau juízo. Olha, mas ele está dizendo aqui que é um prêmio para quem é puro de coração. Então, assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele está dizendo uma revelação que você só vai ter se você for puro de coração. Então, eu, quando faço essa confrontação, eu fico bem assustado também. Eu falo assim, poxa, eu queria tanto ver mais a glória de Deus, ter a revelação de Deus. Eu falo, mas como está seu coração? Está limpinho? Está puro? Aparentemente está bem. As pessoas olham para você e falam, nossa, que pessoa, está tudo certinho. Mas não está, porque Deus olha o coração. Lembra aquela situação do Samuel, que ele foi escolher o rei na casa do Jessé? Aí Deus falou para ele, Samuel, passaram todos os filhos de Jessé, não desses aí não, porque você olha a aparência, eu olho o coração. Esse foi um episódio interessante, ficou marcado na Bíblia. Eu sempre olho o coração, então você está limpo mesmo? Então nós queremos ter uma revelação mais profunda de Deus. Ele fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Não está falando da salvação, ele está falando de revelação aqui no dia a dia. Você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus se revelando, você vai ver a glória de Deus. Então nós temos que limpar o coração. Sim, tem muita sujeirinha embaixo do tapete. Se você deixar o Espírito Santo mostrar, ele vai mostrar, e você vai chorar, aquele choro que pode ser consolado, como diz lá no começo do capítulo, lá no versículo 4, ok? Então, limpos de coração verão a Deus. E o mais puro de coração passou aqui? Foi Jesus. Perfeitamente puro, absolutamente puro. Que maravilha, Jesus, coração puro, dizendo assim, você vai ser bem-aventurado também. Como eu posso chegar lá? Bom, nós vamos mostrar o caminho. Eu estou buscando esse caminho. Aí vem os pacificadores, tá? Então, há uma diferença em pacifistas e pacificadores, tá? Hoje nós temos pacifistas, buscam uma paz humana, né? Mas os pacificadores são as pessoas usadas por Deus para trazer a paz. E a paz verdadeira é a paz que vai para o coração. A paz verdadeira é aquela que vem, né, com a reconciliação com Deus. Aí então Jesus fala assim, o apóstolo Paulo, como explica melhor, ele fala assim, nós somos ministros da reconciliação. Então, nós somos chamados, como embaixadores de Deus, para reconciliar os homens com Deus. Esses são os verdadeiros pacificadores, que os homens estão em inimizade contra Deus. E agora, para eles poderem ficar, fazer as pazes com Deus, vamos dizer assim, eles têm que ser reconciliados. Então, vem os pacificadores. Eles pacificam também pessoas, é lógico. Eles conseguem conciliar pessoas, conflitos, mas se você não sabe levar as pessoas a ter paz com Deus, como você vai levar a ter paz com o próximo? Se você não é capaz de levar a ter paz com Deus, como você vai levar essa pessoa a ter paz com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com o vizinho? Não, os pacificadores, a primeira coisa a aprender é pacificar essa pessoa que está em conflito, em guerra, né? Está em inimizade contra Deus, e você levar a revelação que Deus é maravilhoso e a ama, ele já perdoa na cruz, e aí você pacifica, quer dizer, leva a paz. Inclusive, outro versículo que fala sobre isso, assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Amém? Está dizendo um texto maravilhoso, meio poético do Paulo aí, mas dizendo assim, tem que levar a paz, tem que ser pacificador. Aí vem uma parte que, você fala assim, essa parte eu não gosto, viu, pastor Misael? Não gosto, não. Olha, não é questão de gosto. É a questão de se você quer ser bem-aventurado, ter a suprema felicidade, e se você for perseguido por causa da justiça, você, então, tem que deixar Deus julgar essa causa e cuidar de você. Se você for perseguido porque você é um bandido, porque a polícia vai te prender porque você está fichado lá, né? E você cometeu algo, é um problema que você vai colher, né? Você
plantou vai colher. Mas muitas vezes somos perseguidos injustamente e perseguidos por causa da justiça, por causa daquilo que é justo. Por exemplo, seu patrão manda você mentir e você não é mentir. E então ele rebaixa você, não dá promoção para você, ou manda até você ir embora. Você está sendo perseguido por causa da justiça, não é verdade? Tá? Então, quando as pessoas são perseguidas pela justiça, eles são bem-aventurados, porque diz aqui, olha o versículo, eu vou ler para vocês um versículo que diz aqui, versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Tá? Então é interessante o reino dos céus citado aqui nesse texto 2 vezes. Logo no começo fala os pobres de espírito, deles é o reino dos céus, quer dizer, eles têm o domínio com Deus, eles reinam com Deus. Quem sofre por causa da justiça também reina com Deus, tem o reino dos céus. Não está falando só da salvação, mas está falando de que você reina com Deus aqui, que você tem autoridade de governo na terra e governa com Deus. Tem que ser, esses são os perseguidos, porque vocês são mais fortes do que os seus algozes, do que os seus perseguidores. Vocês são mais fortes porque o fraco ele vai tentar se defender. Quem é mais forte é manso, não precisa defender. Deixa Deus defender. Principalmente você está sendo perseguido por causa da justiça. Aí nós vemos esse quadro que está aqui, que é muito interessante, que fala do versículos 11 ao 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra você. Você já passou por isso? Por causa de Cristo, ser perseguido, ser insultado? Eu não passei por isso ainda. Isso, você fala assim, misericórdia, está amarrado, eu não quero passar por isso não. Olha, pode ser que você não passe por isso, mas pode ser que passe. Tem muita gente passando, tem muitos irmãos nossos sofrendo exatamente isso nesse momento, em muitos países, em muitos lugares. Desde mesmo no Brasil, um país com isso, mas sofre, porque o esposo ou o namorado fala, se você vai seguir esse Deus, então não esquece. Ou então começa a perseguir, pai bate nos filhos, filhos se rebelam contra os pais, tudo por causa da justiça. Então, até Jesus falou assim, eu vim trazer, nesse caso, ele fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Assim, o pai vai ficar contra o filho contra o pai, e ele está dizendo assim, haverá uma divisão na família, e alguém vai ser perseguido. Essa perseguição Jesus chama de espada, quer dizer, há um sofrimento que Jesus vem trazer, não a espada da vingança, não a espada da ira de Deus ainda, mas é porque o evangelho provoca esse conflito, tá? E Jesus falou, mas se você passar por isso, você é bem-aventurado, né? Então, nós temos muitos irmãos sofrendo nos países muçulmanos, nos países comunistas, nos países onde há restrição religiosa, e muitas famílias, a gente é perseguida mesmo. Aí Jesus fala assim, tem um prêmio especial, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma maneira, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ser perseguido por causa da justiça é um privilégio. Tá. É interessante, Atos capítulo 4, logo após o Pentecoste, logo após coisas maravilhosas que aconteceram, depois do capítulo 3 de Atos, a cura daquele coxo, a porta do templo, mas no capítulo 4 os apóstolos são presos, Pedro e João são presos, eles são açoitados inclusive, e depois são libertos, depois de muitas ameaças, e eles foram procurar os irmãos. Diz a Bíblia assim que eles se alegraram e tiveram pelo privilégio de sofrer por amor a Cristo. Sabe que você tomaria varadas, chicotadas, ameaças de morte, inclusive, eles ficaram presos lá e depois soltaram, falaram assim, mas não fala mais desse nome, não fala esse nome de Jesus não, ele está morto, você falou que está vivo, mas então não pode falar que ele está vivo. Eles falaram, não pode. Aí Paulo falou, não podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido, nós somos testemunhas da ressurreição. E eles foram açoitados, ficaram felizes. Sabe? Será que você ficaria feliz, levar uma bofetada por amor a Cristo? Ia doer muito, lógico. Mas a questão foi assim, alegrai-vos. Você fala, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Alegrai-vos porque Deus cuida de você. Amém. Alegrai-vos. Agora, alegrar-se na tribulação, alegrar-se na perseguição, aí você tem realmente que ter a vida de Cristo vivendo em você. Por você não vai conseguir. E se você chegar nesse nível, você vai estar alcançando a suprema felicidade já na terra. Porque essa suprema felicidade, ela é do céu.
Só quem está no paraíso tem, mas você já pode usufruí-lo aqui se você seguir os passos de Jesus, tá bom? Mas vamos seguir aqui, porque esse texto de Mateus capítulo 5 é muito importante. Ele continua agora dizendo outros tópicos, né? No versículo 1 ao 12 foram as bem-aventuranças, né, ou a suprema felicidade, mas agora nós vamos falar do estilo de vida do reino de Deus. Jesus vai falando aqui, né, de Mateus 5 a 48, né, de 13 a 48, de outros aspectos além da bem-aventurança. Por exemplo, Mateus 5, 13, 16, ele fala que você é sal e você é luz, tá? Então, sal e luz, ele fala, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Você fala, como que eu posso ser a luz do mundo? Porque você é o reflexo de Jesus, amém? Você é o sal porque você dá tempero. O sal também conserva os alimentos. Pode ver uma carne, quando é salgada, ela não apodrece, né? Você vê essas carnes de sol que eles chamam. Por exemplo, o peixe, se você pegar um peixe, né, pescar o peixe e você vai comendo outro dia, fica fora da geladeira, então ele tá podre. Mas outro dia eu estava numa praia lá, num certo lugar aí do Nordeste, e o pessoal vinha assim, os pescadores chegavam, eles abriam um peixe, limpavam o peixe, penduravam assim, tipo num varal. Primeiro eles salgavam bastante, penduravam num varal, no sol. E aquele curtia, e aquele peixe depois eles vendiam, e ele ficava conservado fora da geladeira. O sal ele tem a propriedade de conservar os alimentos, né, que se deterioram rapidamente, como a carne, principalmente o peixe, tá? Mas Deus está falando assim, esse mundo não vai deteriorar, sua família não vai deteriorar, sabe? Porque você é o sal. Mas se o sal for insípido, como ele restaurar o sabor? O sal, quando perde o sabor, não volta mais. Deus falou, para mais nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, você tem que ser o sal e você tem que continuar sendo sal, não pode parar de ser sal, não pode ficar insípido, tá? Você tem que temperar e você também tem que conservar, tá, o ambiente onde você está. E você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade e ficar sobre o monte. Então, Jesus fala assim, dessa mesma maneira, né, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Tá? Eu estou falando aqui do Sermão do Monte, eu já ministrei uma vez uma série na igreja, acho que era toda sexta-feira, se não me engano, e eu peguei cada tópico desse cada sexta-feira. Eu aproveitei, inclusive, eu fiz um desafio para mim mesmo. Você já fez desafio para você? Eu fiz o desafio de memorizar esses 43 versículos, né, naqueles dias, né, que eu ministrei, 48 versículos. E não memorizei numa semana só. Mas fui memorizando, porque a cada semana a gente fala de um tópico desse, e no fim eu consegui falar esse capítulo sim, de memória, de 1 a 48. Tá? Agora eu já esqueci, porque a memória é bem de curto prazo, mas naqueles dias eu falei, conseguia falar. Ficou esses fragmentos, ficou a essência, tá? Se eu relembrar um pouquinho aqui, acho que eu vou conseguir falar os 48 versículos. Sabe por que é importante isso? Porque você tem que guardar a palavra no coração. Mas não tem o coração, tem que passar na sua mente. Não tem como ir para o coração, nem passou na sua cabeça ainda. Então, primeiro você tem que ler a palavra, né, meditar na palavra, memorizar a palavra e deixar o Espírito Santo ministrando no seu coração. Tá? Há partes aqui que ainda não foram ministradas no meu espírito, por isso não estou conseguindo fazer. Mas quando chegar no meu espírito, eu vou conseguir fazer, tá bom? Você só consegue praticar a palavra que chega no espírito. Porque a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Então, numa primeira, 2 gumes quer dizer, ela corta 2 lados. Primeiro, ela corta a alma, que é a parte da mente. Se você não permitir que ela corte a sua mente, quer dizer, que ela traspasse a sua mente, como ela traspassa a mente? Através da leitura, meditação e memorização. Aí ela tem que ir para o espírito, onde ela é vivificada. Né? E a palavra de Deus, quer dizer, ela é viva e vivifica o seu espírito. Então, quando a palavra de Deus ela é vivificada, você passa a viver. Você vai falar assim, pastor, você pratica toda a palavra? Não pratico. Sabe por quê? Porque apesar de conhecer, tem muita parte que está na alma só. Mas quando chega no espírito, você consegue praticar. Né? Por exemplo, você fala, mas como eu vou amar o inimigo? Como que eu sou o sal da terra? Olha, quando a palavra chegar no seu espírito, você vai praticar. Tá bom? Enquanto estiver aqui na alma, ela ainda está só, ela não transforma. Mas é a primeira etapa para chegar à transformação, porque né, a transformação vem do Espírito. Né? O próprio Jesus disse, aliás, Paulo fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está falando da letra, quando a palavra fica só na esfera da alma, é a letra no sentido só, como se fosse a literatura.
Isso mata. Os religiosos só têm letra, né? Mas, se você cresce no espírito, você é nascido no espírito, começa a crescer, você começa a absorver a palavra no seu espírito, e ela traz vida, traz força, santifica, enfim, te dá libertação e ajuda a libertar as pessoas também. Isso é muito importante. Sal e luz, o que mais? O cumprimento da lei. Jesus falou, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Está aqui. Então, o estilo de vida do reino é cumprir a lei. Aí depois ele fala sobre o assassino, interessante, que ele vai muito além do que o matar fisicamente. Fala assim, vocês ouviram? Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Ele não está defendendo o assassino, ele está ampliando. Né? Ele fala assim, mas eu vos digo, se você até chamar o irmão de louco, irado, você pode ser condenado que nem um assassino. Cuidado, cuidado. O apóstolo João explica melhor isso. Ele fala assim, aquele que não ama o seu irmão, muitas vezes ele pode ser até um assassino como Caim. Mesmo que não matou, mas você tem ódio, você tem desprezo, você tem vingança no coração, é exatamente o que Caim teve, o mesmo sentimento que Caim ia matar Abel. Então você não chegou a matar o seu irmão fisicamente, que nem o Caim, mas você pode ter o mesmo sentimento, e a Bíblia diz que nesse caso, por causa desse sentimento, você é um assassino também. Então, aqui nós temos uma releitura, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, ampliando. Depois o adultério fala assim, vocês ouviram também lá na lei? Em Êxodo capítulo 20, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se você é uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Gente, quanto adultério a gente comete, hein? Pessoa, misericórdia, sabe? Porque só de pensar, e Deus está vendo o quê? O coração. Aquela mulher adúltera foi apanhada em adultério, porque fisicamente ou visivelmente ela foi, né, no flagrante adultério. Agora, e aqueles que estavam com a pedra na mão, já tinham adulterado muito mais vezes, só que no coração. E vocês também são adúlteros. Jesus está dizendo assim, né? Então, não escapa muita gente não, né? No fundo, nós somos tudo adultos e assassinos. Mas é por isso que Jesus veio, para mudar essa história e trazer a sua justiça, e nos justificar. Uma vez justificado, você não é mais adulto nem assassino. Você agora é comprado, lavado, remido, justificado no sangue de Jesus. Amém? Bom, ele fala sobre o divórcio. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Então, Jesus, ele vai começando a ampliar a lei. Fala dos juramentos também. As pessoas que não fiquem jurando, não. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Elas vão jurar falsamente. Virou uma brincadeira de jurar, sabe? Juro para meu pai, juro para minha mãe, juro por Deus. Fala, não jure, não. Sua palavra tem que ser suficiente, sem juramento. Sua palavra tem que ser tem que ser um juramento independente da expressão jurar, né? Eu já falando, essa expressão ela vem para confirmar algo que já está confirmado. Se você falou sim, é sim. Se falou não, é não. O que passa disso vem do maligno. Bem, tá? É isso aí. Vamos lá. Aí ele fala da vingança. Essa parte também é muito difícil, né? Então eu falo assim, vocês ouviram na lei de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus fala, eu vos digo o seguinte, se alguém quiser processar você e tirar a túnica, dá também a capa para ele. Se alguém forçar você a caminhar uma milha, vai com ele 2. Olha, é muito difícil, né? E se alguém ferir numa face, ofereça a outra. Gente, ninguém é capaz de fazer isso se não for pela graça do Senhor Jesus, tá? E depois ele termina aqui o capítulo 5, ele diz assim, agora, além de amar os seus entes queridos, amar quem ama vocês vão ter que aprender a amar até os inimigos. E ele fala, amem os inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Ele está dizendo, olha, se Deus é bom para essas pessoas, dando sol, dando chuva, você tem que amá-los também. Por que Deus está dando sol e chuva para eles? Ele está dando oportunidade, Deus dando a sua bondade, tá? Você não pode ser, você tem que ser igual a Deus. Então, se Deus é bom a ponto de amá-los, de ajudar e servi-los, você também tem que fazer isso. E Jesus fala assim, se você fizer isso, você realmente vai ser filho do Pai Celestial. Aqui não é filho no sentido de filiação, mas filho no sentido de semelhança, tá? Sabe aquele ditado, tal pai, tal filho? Então, é semelhança. Isso aqui parece com o pai dele mesmo, o que ele fez. Se fez coisa boa, é elogio. Se for coisa ruim,
é uma crítica, né? Mas o filho se parece com o pai, de uma maneira imita o pai. Ele falou assim, se você fizer isso, você vai ser um filho imitando o pai. O pai ama os inimigos. Jesus veio aqui, não veio para salvar os amigos, porque ele não tinha amigo aqui. A Bíblia diz que Jesus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Então, se ele nos amou como inimigo, quem é você para rejeitar o inimigo? Bom, aqui a nossa aula aqui é bem breve, mas vamos falar de um outro aspecto aqui muito forte da Bíblia, que é o tal do fundo de agulha. Quando aquele moço rico apareceu e falou com Jesus, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus falou, bom, você é só guardar os mandamentos, mas Senhor, eu tenho guardado desde a minha infância, da minha adolescência, eu guardo. Ele falou assim, então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem me seguir. É tão simples, né? Você quer o reino do céu, você quer a vida eterna? Por quê? Por que Jesus falou isso? Será que em algum momento você tem que, para ganhar a vida eterna, tem que vender os bens e dar para os pobres? Não era, ele não estava dizendo isso de uma maneira generalizada, ele estava falando algo assim bem pontual para aquele coração, porque Jesus viu que o Deus daquele moço ali era mamon, era riqueza. E quem tem o Deus a mamon não vai para o reino do céu, porque Jesus falou assim, você não pode servir a mamon, que é as riquezas, e a Deus, tem que escolher, são dois senhores. Então, aquele moço tinha um Deus mamon. Muita gente está na igreja, mas são avarentos. Não tem como ser abençoado. E aí Jesus usa uma expressão, né? Quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quer dizer, quem confia na riqueza. Era o caso daquele moço. Apesar de ser tão moralmente correto, como ele se declarou a Jesus, que guardava todos os mandamentos da lei, ele confiava na riqueza. E ele falou assim, quão dificilmente, é muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha, essa expressão, fundo de agulha, você fala, então não passa ninguém, né? A pessoa, o camelo nunca vai passar fundo de agulha. É muito difícil. E então os discípulos falaram assim, ficaram admirados, espantados, dizendo, então quem pode ser salvo? Essas alturas, o senhor complicou, estreitou demais, a porta já era estreita, agora o senhor colocou, primeiro o senhor falou, não vai pelo caminho largo não, vai pela porta estreita, ou pelo caminho estreito, tá? Ou pela porta estreita. Agora o senhor fala fundo de agulha, Jesus, quem vai ser salvo? Aí Jesus responde, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ele está dizendo assim, olha, humanamente não dá para ser salvo ninguém, mas para Deus tudo é possível, que é Ele que vai fazer. A expressão agora, vamos ver algumas interpretações sobre o texto, umas que eu acho que é mais coerente, que na verdade, vamos falar, isso foi uma metáfora, uma língua, sei lá, uma hipérbole, um exagero, né? Uma figura de linguagem. Não era figura de linguagem, provavelmente, porque as cidades naquele tempo, elas tinham portas grandes, eram umas portonas grandes, onde passavam carruagens, passavam as pessoas ali. Essas portas eram fechadas, né, à noite e os guardas ficavam ali. Então, mesmo durante o dia, depende da situação política ou de alguma ameaça, fechava as portas, tá? Então, tinham as cidades muradas, né? Hoje tem polícia, hoje tem satélite, né? E tem tanta coisa aí para vigiar as pessoas e as cidades, e a lei de proteção territorial, e tempo não, cada um tem que se defender, e as cidades então eram muradas, né? Como Jericó e assim por diante. Jerusalém também era murada. Então, você vai ver que as cidades antigas, a maioria delas eram cidades com muros. E, então, Jesus citou Jerusalém. E essas portas eram muito grandes, né? Eram portões enormes, daqueles muros enormes, de 5, 6, 10 metros de altura, e as portas imaginavam o tamanho da porta daquilo ali. Mas, quando fechava a portona grande, chegava alguém, passava uma portinha pequena, bem estreitinha, que só passava uma pessoa bem apertadinha, né, e que chamava fundo de agulha. Tá? Esse era o nome dessa porta, porque ela era bem pequena, chamava fundo de agulha. E quando vinha alguém sozinho, ele conseguia passar, mas se ele tinha um camelo, o camelo com a bagagem não passava nessa porta. Ele tinha que tirar toda a bagagem, o camelo tinha que se apertar bastante, até se abaixar para poder passar nessa portinha. Era muito difícil, muitos camelos não conseguiam passar, muito difícil. Era
quase que impossível um camelo passar. Porque quando Jesus então usa essa expressão, ele está dizendo assim, é muito difícil, porque o rico tem muitas bagagens. Como ele vai abrir mão disso? Ele tem privilégios, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem até fama, e então ele tem que renunciar muito a isso aí. Então, mas é possível sim, assim como o cabelo mais magrinho fazia uma dieta, sei lá, ou tirava toda a bagagem, passava. Deus está dizendo, tem que tirar a bagagem, passa. Tirando essas coisas, passa. Então, a expressão aqui, ela está dizendo que é possível sim, quando você tira toda a carga, tudo que atrapalha você no reino de Deus, você tem que tirar, tem que desfazer, tem que renunciar, tá? E é muito assim, os detalhes para você interpretar a palavra são importantes. Por exemplo, Jesus fala assim, fitando neles o olhar, Jesus olhou bem. Sabe quando você quer falar uma coisa para alguém que é muito forte? Você até fala assim, olha meus olhos. Assim, então, fitando os olhos neles. Ele falou assim, olha aqui. Quando você fala, olha aqui, olha meus olhos, é porque você está falando uma coisa muito importante. Quase sempre que eu falo assim, é para a pessoa guardar bem. Tá? Olha meus olhos. Fala, repete aí. Você está falando a verdade mesmo? Olha meus olhos. Assim, então Jesus fitando os olhos nele disse, então a verdade é muito forte. Mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Aí, então nós temos aqui, como, assim, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Como Deus tornou isso possível para nós? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Para que pudéssemos viver por meio dele. Olha, você só consegue passar por esse fundo de agulha, você só consegue entrar no reino de Deus se você deixar que Jesus, o unigênito do Pai, que veio ao mundo, né, viva em você e você viva por meio dele. Ao ponto de dizer, o Paulo, né? Olha, já morri para mim mesmo, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora, Jesus, que é o meu modelo, eu vou seguindo os passos dele. E aquele que diz que permanece em Cristo, esse também deve andar assim como ele andou. Que Deus te abençoe ricamente. Essa palavra fique no seu coração. Que Deus abençoe a sua família, e você possa aplicar e ser bem-aventurado. Assim como o maior sermão que Jesus pregou foi a sua própria vida, você possa também, através da sua vida, pregar e falar mais alto que as suas palavras. Alguém disse no passado, uma frase foi marcada, né? Você falar de Deus de todas as maneiras, se necessário, usando até as palavras. Dizendo assim, que as palavras são menos importantes do que a sua vida. Tá? Os escribas e mestres da lei, no tempo de Jesus, ensinavam, mas sem autoridade. Jesus tinha autoridade porque ele vivia o que pregava. Você só tem autoridade quando você vive o que você fala. Às vezes os pais dão ordem para os filhos, falam coisas, mas eles também não fazem. Você tem primeiro a fazer, tem que ser o exemplo. Deus abençoe você ricamente. Na próxima semana nós vamos continuar. Então que a paz de Jesus fique realmente no seu coração, agora e para sempre. Amém e amém.